tarde, tudo bem? A gente vai gravar aqui nossa videoaula, né? Eu tô testando, aprendendo aqui. Eu gravava com outros programas, mas enfim, né? Vou treinar esse aqui, né? Então vamos tentar entender o que é quantidade de movimento, o que é o impulso e a relação que existe entre eles, para depois a gente começar a resolver nossas questões, tá bom? Então vamos lá. Olha, deixa eu apagar aqui, né? Não, não apaga não. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos imaginar dois experimentos, tá bom? O experimento um e o experimento 2. No experimento um, eu coloco duas esferas, uma de massa mzinho e outra de massa mzão, a uma mesma altura, tá? Então elas têm a mesma altura. E aqui embaixo tem uma espécie de massa de modelar que se deforma, né? Quando elas colidirem aqui com a massa de modelar, tá bom? Então, num segundo momento, né, a gente tira esse suporte aqui que segura as duas e elas caem nessa massa de modelar, tá? O que que a gente percebe? A gente percebe que a bolinha que tem a massa maior, né, ela entra mais na massa de modelar, ela deforma mais a massa de modelar. Então, e outra coisa interessante, né, como tem a mesma altura, se você desconsidera a resistência do ar, né, porque essa tem uma área maior, essa tem uma área menor e etc. Se você desconsiderar a resistência do ar, as duas irão chegar na massa de modelar com a mesma velocidade, né? Nesse caso aqui, mesmo as duas chegando com a mesma velocidade, né? A bolinha que tem a massa maior conseguiu deformar mais a nossa massa de modelar. Então significa dizer que a capacidade de deformar um objeto, né, ele é maior não só pela sua velocidade, mas ele é maior por causa da sua maior massa. Então a massa, vamos colocar aqui, a massa, tá? É algo muito importante para a gente no nosso experimento um, tá bom? Agora vamos usar aqui, vamos para o experimento 2, né? Deixa eu descer, pronto. Aqui no experimento 2, o que que acontece? Eu coloco a massinha da esquerda um pouco, né, numa altura um pouco maior, e a massa da direita numa altura um pouco menor, sendo que as duas massas, as duas esferas são exatamente idênticas, né? Mesma cor, mesmo tamanho, mesmo material, tá bom? Elas têm a mesma massa, né? No fundo elas têm a mesma massa, tá? Quando eu solto as duas, a gente já sabe, usando aí a cinemática, que a bolinha da esquerda, ela vai entrar mais, ela vai deformar mais a massinha de modelar. Por quê? Porque ela atinge a massa de modelar com uma maior velocidade, né? Então a gente tira daqui do experimento 2 que a velocidade, né, é uma grandeza física importante para saber o efeito numa colisão, por exemplo, né? Então a massa é importante e a velocidade é importante. A gente poderia ir, tá? Desenvolver a teoria através da energia, falar sobre energia mecânica, energia cinética, energia sonora e assim sucessivamente, energia química. Quem está no terceiro ano lá estuda energia elétrica e etc, né? Potência elétrica e por aí vai. Mas a gente vai por outro caminho, né? Que é o caminho da quantidade de movimento e do impulso, tá bom? São grandezas físicas diferentes, a energia cinética, por exemplo, e a quantidade de movimento, e a gente vai o tempo todo exemplificando, tá? Então vamos lá. Então eu já sei que a velocidade é importante e a massa também é uma grandeza física importante para saber a capacidade de deformar um corpo, né, por exemplo, né? Ou seja, eu vou trabalhar com essa grandeza física quando ocorrer uma colisão, tá bom? Essa é, na verdade, a grande ideia, né? Então eu vou definir aqui uma grandeza física que é um Q, parece muito com carga elétrica e tal, mas vai ser esse Qzinho aqui vai ser de quantidade de movimento, tá? Que vai ser a massa vezes a velocidade. Lembrando que a velocidade é um vetor, né? A velocidade é uma grandeza vetorial e a massa é uma grandeza escalar, tá bom? Então essa grandeza física que a gente está definindo agora, ela vai ser extremamente importante quando a gente for trabalhar com colisões ou explosões, ou então evoluindo um pouquinho mais para objetos que a massa do objeto varia, como um foguete, por exemplo, como eu já falei em algumas salas, né?
o foguete, ele tem ali mais ou menos 90% da massa todinha do foguete serve para ele, serve para queimar como combustível e ele subir, né? Tá? Então, quando você usa as leis de Newton, primeiro que geralmente você usa a força constante, né? Quando você fala em força resultante ali da segunda lei de Newton, a força resultante geralmente ela é constante. A massa é constante, isso implica que a aceleração vai ser constante também, tá bom? Nesse caso aqui, dessas grandezas que a gente está começando a definir, a massa pode não ser constante, mas deixa isso para um momento posterior, né? Então vamos lá, o que foi que a gente. Então, deixa esse azulzinho aqui, né? Qual é a unidade de quantidade de velocidade, né? A unidade de velocidade é 1 metro por segundo. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Unidades de Massa? É o quilograma. Pronto. Então a unidade dessa nova grandeza física que a gente está definindo aqui vai ser quilograma metro por segundo, tá bom? Outra coisa, ela é uma grandeza vetorial, né? Deixa eu colocar aqui, né? Ela é uma grandeza, aprendendo aqui, vetorial. Ou seja, você tem que dizer a quantidade, o número, né, da quantidade de movimento, você tem que dizer a unidade, tá? Quando você quer definir ela, e você tem que dizer se é na direção horizontal ou vertical, por exemplo, e se é no sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente já vai começar a resolver questões para treinar, né? As questões da lista, tá?